Olá, pessoal! Hoje à noite não entraremos na mente de um filósofo, mas entraremos em um campo de batalha, mas não do tipo com joias coreografadas, ataques de cavalos em câmera lenta ou armaduras convenientemente limpas. Não esta noite, mergulhamos na coisa real. Lama, confusão, pânico, suor e aço. Isso é o que realmente aconteceu em uma batalha medieval. E alerta de spoiler, não se parecia em nada com os filmes. Então, antes de você fique confortável, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas somente se você realmente gostar do que eu faço aqui. E deixe-me avisar nos comentários de onde você está sintonizando e que horas são para você. É sempre fascinante ver quem está juntando-se a nós, de todo mundo. Agora diminua as luzes. Talvez ligue um ventilador para esse zumbido de fundo suave e vamos começar a jornada desta noite juntos. Você desperta para o som de algo entre uma buzina e um homem gritando a palavra marcha, como se lhe devesse dinheiro. Não há soneca-botão. Não há colchão. Há apenas a terra fria e úmida e o fundo dor espiritual de ter dormido em sua armadura. Você tenta se esticar, mas imediatamente se arrepende. Sua cota de malha se tornou uma com seu corpo, como um X pegajoso ao seu redor. Uma dúzia de outros soldados estão acordando, cada um com o mesmo olhar de arrependimento, e pé de trincheira. Um cara ainda está dormindo com sua cabeça em um capacete, cheio de água de chuva. Outro está tentando tirar uma bala de sua bota com uma adaga. Você não tem certeza se você deve tomar café da manhã ou pedir desculpas aos seus órgãos com antecedência. O café da manhã, aliás, é o que chamaríamos de, historicamente, decepção significativa. É uma crosta de pão tão dura que poderia desviar flechas, possivelmente feitas na quaresma. Você mastiga devagar, não porque você está saboreando, mas porque seu maxilar ainda está dolorido do banquete de ontem, que incluiu carne de origem questionável e algo que pode ter sido um vegetal. Você o rega com cerveja morna. Porque era medieval, a água era um jogo de roleta bacteriana. Não havia tempo para limpeza, não que isso importe. Você não vê seu próprio rosto há semanas, e francamente, é melhor jogar um punhado de água do pântano nas bochechas, para dar a ilusão de higiene, e depois colocar o equipamento que cheira como se estivesse fermentando com medo. Então, vêm as ordens, formem-se e movam-se. Gritado por alguém a cavalo que claramente não andou 1 quilômetro na vida. O exército se agita, os homens resmungam, as armaduras fazem barulho, e alguém já está mancando, pisando em uma pedra pontiaguda, enquanto descalço, a lama suga suas botas, como se estivesse tentando roubar sua alma, ou pelo menos seu pé esquerdo, parar para ajustar uma alça e imediatamente ficar para trás, atraindo olhares furiosos do homem atrás de você, cujo rosto diz: eu vou te comer se isso me atrasar novamente. Armadura. Descobri que não foi desenhada para caminhar. Endurece, aperta e esfrega em lugares que você nem sabia que tinham pele. Seus ombros doem, suas coxas queimam, e a parte interna das coxas está formando uma aliança contra você. A cada barulhento passo. Você é essencialmente uma salsicha de ferro ambulante, sendo assada lentamente em seu próprio suor. O ar cheira a gado, cebolas baratas, e medo de alguém à frente passa gases com o tipo de força que sugere que perderam uma batalha com o ensopado de nabo da noite passada. Você tenta respirar pela sua boca, mas imediatamente se arrepende dessa decisão também. Você passa por um ouriço morto, uma carroça quebrada e o que pode ser um dedo do pé. Que ninguém para. Parar é para pessoas que gostam de ser gritadas. O sargento grita. De qualquer maneira, ele não para de gritar. É toda a sua personalidade agora. A moral é inexistente. Alguns homens cantam canções de guerra para lidar com a situação. Outros murmuram orações. O cara lá atrás só grita para o vento. Ninguém o impede. Honestamente, isso ajuda. Em um ponto você pensa, talvez o inimigo se renderão antes de nós chegarmos lá? Então você se lembra que eles provavelmente estão pensando a mesma coisa, o que significa que vai acabar com alguém em pânico, todo mundo esfaqueando e você tentando lembrar qual ponta da lança vai onde. Depois de horas, uma colina aparece. Claro que acontece. Em todas as batalhas medievais. Acontece no topo de uma colina idiota. Quando você começa a subir, alguém escorrega e rola para baixo. Ninguém ajuda, eles estão melhor agora. E ainda assim você marcha. Eventualmente, você chega ao lugar onde você não vai dormir esta noite.
O acampamento de batalha é menos uma base de operações e mais um surto organizado. Há tendas, com certeza, se você for nobre. O resto de vocês ganha um pedaço de lama um pouco menos amaldiçoada do que o resto. Você marca seu lugar desabando no chão e chamando-o de cama. Seu vizinho faz o mesmo. Parabéns, você começou uma trincheira comunidade. O cheiro te atinge mais tarde. Um coquetel horripilante de lã molhada e suja, corpos fermentados, botas e o que quer que esteja apodrecendo perto do carrinho de comida. Há um zumbido no ar. Não excitação, apenas moscas, milhares delas. Algumas delas têm nomes agora. Você fez as pazes. Com isso, então tem a latrina. E por latrina, significa um buraco raso no chão, que foi cavado às pressas e com arrependimento. Privacidade, nenhum cheiro bíblico. Você tenta não olhar para ninguém nos olhos durante a sua visita. A dignidade de todo mundo já fugiu. Você recebe uma bolia de ensopado. É cinza. Essa é a única sabor, cinza. Você pergunta o que tem nele, e o cozinheiro faz contato visual por 5 segundos desconfortáveis antes de sair. Você come assim, mesmo porque está morrendo de fome, e espera que a carne que está ali não tenha nome. Há 2 horas, alguns homens estão afiando armas, outros estão jogando dados, alguns estão rezando em voz alta. Não por devoção, mas para se certificar de que todo mundo vê que eles estão rezando para o caso de Deus oferecer proteção extra aos dramáticos. Há sons de coce seca, choro distante, um homem cantando desafinado sobre pão e, em algum lugar, alguém tentando jogar uma alaúde como se fosse uma arma. Você ouve um cavaleiro latir e ordenar que ele esteja limpo. Ele cheira a lavanda. Você o odeia instantaneamente. A noite cai. Você se enrola em sua capa úmida, deitado ao lado de um cara que ronca como se tivesse engolido um burro. Você tenta dormir, mas seu cérebro está muito ocupado imaginando todas as maneiras pelas quais você poderia morrer amanhã, ou esta noite, se aquela cabra chutasse suas costas novamente, e enquanto você finalmente começa a cochilar, uma voz grita à distância: formem-se ao nascer do sol, fantástico, outra bela manhã aguarda, D-A-W, e com ele vem a percepção gelada de que você vai morrer em um campo, provavelmente breve, possivelmente antes do almoço. Você nem escovou os dentes, nem que você tenha uma escova de dentes ou qualquer dente que valha a pena salvar. Trombetas soam, homens gemem. Você se arrasta de sua úmida cápsula, infestada de piolhos, para encontrar seus companheiros, já pretendendo estar motivados. Você fica em filas, porque estar em filas faz as pessoas se sentirem um pouco mais no controle da desgraça iminente. É uma mentira, mas é algo em que você pode se arrastar com os pés dormentes e um controle intestinal questionável. Então ele aparece, um nobre comandante, um homem vestindo uma armadura polida, tão limpa, praticamente brilhante. Ele tem aquela energia que só quem nunca levou um soco no rosto costuma ter. Ele examina as tropas, como um pai decepcionado que acabou de descobrir que você juntou-se ao lado perdedor de uma briga tavernária. Ele limpa a garganta. Todos se preparam. Começa. Homens, hoje lutamos por glória. Pausa para efeito. Alguém perto de você tosse algo vivo. Para nosso rei, nossas terras, nossa honra. A multidão murmura, principalmente por cólicas estomacais, não por patriotismo. Olhe para seus irmãos. Olhe para seu aço. Você olha de lado. O homem ao seu lado está visivelmente tremendo e tem seu capacete para trás. Seu aço está dobrado. O inimigo tem medo de nós. Eles provavelmente não. Eles provavelmente têm seu próprio cara gritando a mesma coisa com outro acento. Se você morrer hoje, bom, o alegre, pouco você morre como heróis. Você suprime a vontade de levantar a mão e perguntar: posso morrer mais tarde, talvez como padeiro? Então vem a parte sobre Deus. Deus está do seu lado, que é reconfortante, exceto que você tem quase certeza de que Deus está ocupado castigando a todos igualmente neste momento a tempo nada. O discurso termina com um golpe de espada para o céu e um poderoso grito de avanço. Ninguém se move. Alguns caras piscam. Um cara espirra. A gritaria continua até alguém finalmente avança, e o resto relutantemente segue, não por convicção, principalmente porque ficar parado significa que o comandante pode selecioná-lo para um trabalho voluntário. E você ouviu o que aconteceu com o último voluntário.
Assim, termina a conversa estimulante. Agora você está espiritualmente preparado para entrar em pânico com um propósito. Então agora é hora de formar fileiras. Uma frase nobre, evocando imagens de precisão, disciplina e estratégia. O que você realmente obtém é um grupo muito confuso de pessoas vagamente voltadas na mesma direção, metade dos quais ainda estão tentando colocar seus capacetes. Alguns estão segurando armas. Eles apenas pegou há 5 minutos. Um cara está segurando um forcado. Você tem certeza ele está aqui por acidente. Seu sargento, que provavelmente era um criador de porcos há 3 anos, começa a latir números. Ninguém sabe o que significam, mas todos concordam como se entendessem. A parede de escudos da linha de frente, ele grita. Lanças da segunda linha para frente. Você faz como instruído, mesmo que o cara na sua frente tenha o escudo virado para baixo e o esteja usado para coçar seu atrás. À sua esquerda está um cara com uma lança 2 vezes maior que ele e que fica cutucando as pessoas sem querer. À sua direita está um homem cantarolando um hino de batalha, que pode ou não ser apenas mangas verdes com letras diferentes. Diretamente atrás de você está alguém respirando como se estivesse praticando ruídos dramáticos de morte com antecedência. Você suspeita que ele nem está ferido. Pronto? A cavalaria está de um lado, cavalos despejando chão, cavaleiros dramáticos sentados altos e imaculados em armadura de placas completas, que custam mais do que toda a sua aldeia. Eles parecem majestosos. Enquanto isso, você está de pé com botas emprestadas e uma cota de malha, que cheira como se alguém tivesse morrido nela. Provavelmente porque alguém fez isso. Houve uma ordem repentina de avançar e apertar a linha. Isso é mais fácil dizer do que fazer quando cada segundo homem está pisando no pé de outra pessoa, e a lama ameaça engolir pequenos soldados inteiros. Pés deslizam, alguém te dá uma cotovelada, seu escudo está atrás agora e você não tem energia emocional para consertar. Então, vem a batida do tambor. Um baque lento e sinistro, que diz a todos que está prestes a começar. Os homens começam a sussurrar orações. Um homem começa a soluçar baixamente. Você finge não perceber, principalmente porque está ocupado fazendo as pazes com a mortalidade. Você respira fundo, levanta sua arma e tenta não desmaiar. Você está pronto, bem como qualquer um em uma linha torta de terror. Os camponeses podem ser justos quando a formação começa a parecer tanto crível. Significa que ninguém está caminhando ativamente na direção errada. O céu te trai. Começa com um som suave e distante, que se torna um sussurro coletivo de destruição. Então a gritaria começa. Escudos para cima. Você se esforça para obedecer, embora alguém perto ainda esteja tentando descobrir qual extremidade do escudo está para cima. Um momento depois, o céu escurece, não com nuvens, mas com centenas de pequenos bastões da morte lançados do lado inimigo com entusiasmo alarmante. E então, eles caem. As flechas chovem com toda a misericórdia de um Deus irado tendo um dia muito ruim. O homem 2 fileiras à sua frente cai instantaneamente, uma flecha saindo de seu ombro, como uma pena esquecida. Alguém grita, outra pessoa xinga em latim, ou talvez ele estivesse apenas espirrando. É difícil dizer através do pânico. Aqui está o que os filmes não mostram. As flechas não deslizam graciosamente como bailarinas com dedos afiados. Elas batem, estalam, varam e ocasionalmente ricocheteiam na armadura antes de se cravarem em coisas que não devem ser perfuradas, como pés, coxas e tudo que conta como estabilidade emocional. Você tenta se encolher atrás de seu escudo, que de repente parece muito pequeno e alarmantemente caseiro. Uma flecha cai com um estrondo metálico e você imediatamente decide que este escudo agora é seu melhor amigo. Você mentalmente o nomeia Gerald e sussurra promessas para Gerald que, se sobreviver, nunca mais falará mal de seu formato torto. À sua esquerda está alguém amaldiçoando os arqueiros, à sua direita está alguém sendo amaldiçoado, principalmente porque ele esqueceu de se abaixar. Atrás de você, um homem está gritando que foi atingido, embora você suspeite fortemente que ele está apenas tentando escapar do que está por vir. Então vem a segunda salva. Neste ponto, qualquer ilusão de calma evaporou. Os veteranos agacham-se e murmuram mantras. Novos recrutas choram abertamente. Um cara apenas se deita e finge estar morto. Não é uma estratégia terrível, honestamente. Eventualmente, o céu clareia. Você está vivo. Gerald fez bem. Mas agora o horror verdadeiro começa. O combate corpo a corpo. O que significa que é hora de ficar muito suado, muito alto, provavelmente esfaqueado. Não há contagem regressiva, não há ruído de tambor dramático, não há carga teatral como nas canções. No momento você está tremendo em sua linha meio formada e no próximo o inferno se solta. Começa com uma onda. Seu lado avança, não tanto com coragem,
mas com um ímpeto relutante de homens que sabem que serão pisoteados se hesitarem. Alguém na sua frente grita algo inspirador, prontamente tropeça e é pisoteado. Você não para ajudar, não porque é cruel, mas porque você tem quase certeza de que se juntará a eles se fizer isso. E então, você acerta. Literalmente, há uma colisão. Você bate em outro ser humano como um saco de batatas colidindo com um saco de batatas usando objetos. Esqueça a esgrima fatuosa. Isso não é uma dança. Isso é um liquidificador de carne. Você balança sua arma. Talvez uma ciba, talvez um machado, talvez apenas uma ferramenta de cozinha glorificada. Você não mira. Você não tem tempo. Você se agita. Você ouve metal batendo contra metal, homens quebrando madeira, grunhidos. E alguém próximo grita repetidamente como se fosse um canto de guerra. A luta é próxima e íntima. Realmente, você agora está densamente consciente do cheiro de suor, medo e cebolas do inimigo. Não existe espaço pessoal, só existe pânico. Em um momento você esfaqueia para baixo e espera que não tenha sido seu próprio pé. Seu capacete embaça, você não consegue ver, você não consegue respirar. O ombro de alguém bate em suas costelas e vocês dois tropeçam para o lado, ofegantes. Há sangue na sua manopla. Provavelmente não é seu. Pode ser, não importa. Um homem acerta sua cabeça. Você esquiva por reflexo. Ele acerta outra pessoa. Você troca um breve olhar, meio pedido de desculpas, meio de dar de ombros. Não há tempo para culpar, somente sobrevivência. Você tenta lembrar de seu treinamento, mas principalmente consistiu em balançar forte e não morrer. Então você continua balançando, ocasionalmente batendo, geralmente errando. De vez em quando, alguém cai. Às vezes eles gritam, às vezes ficam quietos instantaneamente. Você tenta não olhar. Isso não é um filme. Isso é uma briga de bar na pior taverna do mundo, com 500 homens furiosos e ninguém para interrompê-la. E está só começando. Se você achou que a batalha medieval soaria como o elegante choque de espadas e trombetas heróicas, você está incrivelmente enganado. Parece mais um mercado de gado colidindo com uma ferralharia durante um terremoto. A primeira coisa que você nota é o grito. É constante. Não só dos injúrios, embora existam muitos deles, mas os homens vivos gritam para se animarem. Gritam porque foram esfaqueados, gritam porque alguém pisou no pé deles, ou porque esqueceram de que lado estão e agora estão balançando desenfreadamente em qualquer coisa que se mova, incluindo um arbusto. Você ouve os gritos estridentes de jovens rapazes que deveriam ter ficado na padaria, os sons guturais dos grandes homens com machados e o som agudo, gemido quase apologético, de um cara que percebe que está vestindo as cores da equipe errada. Em algum lugar atrás das linhas, alguém está gritando: "Segure a linha!", com toda a esperança de um homem gritando para a maré parar. Ninguém escuta. Você nem pode ouvi-lo. Você está tão ocupado desviando de armas e perguntando se seu braço esquerdo sempre fez aquele som de clique. Vêm as armas em si. Espadas tintinam contra escudos. Massas fazem um som oco, pancada horrível quando atingem algo suave. Geralmente, as flechas na cara passam perto de seus ouvidos com o som preciso do arrependimento. Ocasionalmente, uma lança atravessa a armadura e o resultado, o grito, faz sua coluna reconsiderar seu compromisso de ficar em pé. Mas o pior som não é o grito. Não é nem a morte. São sons molhados. Sim, molhados. O barulho de alguém pisando em algo que costumava ser uma pessoa. O gole de sangue e lama se misturando sob suas botas. O esmagamento quando alguém cai mal e não se levanta. Esses não são sons que você esquece. Eles fixam residência permanente em seus pesadelos. Você também ouve homens gritando com armaduras tilintando para suas mães. Um cavalo gritando, que por sinal é profundamente assombroso. E em algum lugar, inacreditavelmente, alguém tentando cantar um hino mal e fora de sintonia. No meio de tudo isso, seus ouvidos começam a zumbir. Não por lesão, apenas por sobrecarga. Você começa a operar por instinto, porque seu cérebro desistiu e entrou em pausa. E ainda assim, os gritos continuam. Se você estava esperando por um final cinematográfico em câmera lenta, onde você entrega um monólogo final antes de entrar em colapso dramático, lamento informar que não é assim que acontece. A maioria das pessoas morreu em uma batalha medieval invisível, inaudível e por trás. Geralmente por um cara que nem sabia seu nome. Às vezes era até alguém do seu lado. Você vê, o campo de batalha não é uma arena educada.
É um mosh pit caótico e suado, onde todo mundo está a um espirro de um mal-entendido fatal. No minuto você está balançando seu machado como se quisesse dizer isso. No próximo golpe, algo perfura suas costas e seus joelhos o traem. Você cai, afundando na lama com a graça de um palheiro em colapso. Ninguém percebe. Não há tempo, não há palavras finais, nenhuma mão para segurar. Só você, a sujeira e a suspeita muito forte de que isso poderia ter sido evitado se você tivesse se tornado um monge. Então há aqueles que foram derrubados por cavalos. Não estafados, não cortados, pisoteados. Nada de esmorte ignóbil, assim como tornar-se um consolo sobre um guerreiro em pânico chamado Buttercup. E não vamos esquecer o fogo amigo, não do tipo com explosivos, mas do tipo em que um miliciano mal treinado balança um mangual em um amplo arco esperançoso e remove acidentalmente sua orelha, ou sua cabeça. De qualquer forma, você é lembrado como aquele cara que ficou um pouco perto demais de Jeff. Alguns caem e são simplesmente deixados para trás, sejam eles inconscientes, feridos ou profundamente comprometidos em fingir estar mortos, eles ficam parados enquanto as botas passam pisotando. Alguns deles vivem, outros não. Tudo depende da sorte. E se um saqueador os confunde como carga real, e às vezes é insultuosamente aleatório. Um pé escorregando na grama encharcada de sangue, tornozelo quebrado em um buraco que alguém cavou para defecar, ou ser esmagado por uma pilha de homens em pânico tentando fugir, mas indo na mesma direção. Em resumo, a morte medieval não era majestosa. Era estranha, indigna e quase sempre supetina. E é por isso que quando um homem sobrevive, ele não é celebrado por sua bravura, mas por pura sorte. Os filmes os fazem parecer majestosos, galopando corcéis montados por cavaleiros avançando para a batalha como trovão, pernas dadas. Na realidade, os cavalos em combate medieval eram menos máquinas de glória e mais arietes imprevisíveis com problemas de ansiedade. Quando a cavalaria atacava, você não ouvia trombetas, você ouvia trondos. Não do tipo poético, do tipo que faz suas costelas vibrarem e convence seu intestino grosso que é hora de evacuar. Você olha para cima e os vê. Enormes cavalos de guerra avançando a velocidades que você não imaginava serem possíveis de algo que come grama para viver. Os cavaleiros parecem impressionantes de longe, com armaduras brilhantes, bandeiras flutuantes e capacetes sofisticados que gritam, paguei a mais por isso. Mas de perto é só gritaria, deles, dos cavalos, de você. Porque aqui está a coisa que os cavalos fazem. Eles não se importam com suas formações, eles não respeitam espaço pessoal e não distinguem entre inimigo e aliado. Apenas tentam se manter vivos. Se você estiver no caminho deles, você vai ser achatado em algo que os arqueólogos um dia rotularão como uma difamação arrependida. Um homem atropelado desaparece completamente sobre os cascos e nunca mais é visto. Tenta agarrar a perna de um cavaleiro, mas erra e leva um chute no peito tão forte que agora pode ser legalmente classificado como um sino. Cavaleiros caem em um número surpreendente, na verdade. Acabam em lama escorregadia e cheia. Armaduras de placas não se misturam. Quando elas batem, o som está entre uma despensa desabando e um sino de igreja tocando. Eles então ficam lá batendo como besouros confusos e xingando enquanto tentam se levantar antes que alguém os espete com algo pontudo. E não pense que os cavalos estão imunes. Alguém se levanta dramaticamente e se assusta com uma bandeira e lá isso na direção errada, arrastando seu cavaleiro em direção às latrinas. Outro simplesmente se recusa a mover, o que resulta numa discussão acalorada entre o cavaleiro e o cavalo, que todos ignoram ajeitosamente pois há infantaria. Só uma regra: não fique embaixo do cavalo. É uma regra que todo mundo aprende rápido, muitas vezes da maneira mais difícil. No final, os cavalos estão ensanguentados, os homens estão espalhados, e o que quer que seja a formação que existia agora é uma memória trágica. E a cavalaria provavelmente vai fazer tudo isso de novo amanhã. Em algum momento da batalha, depois das flechas, depois dos gritos, depois de você ter sido acidentalmente cotovelado por 3 pessoas do seu lado, você cai. Pode ser por um empurrão, ou por tropeçar em um membro decepado, ou por escorregar na combinação mais doente do mundo de sangue bile e o café recém-derramado por alguém. Não importa como isso acontece, você caiu. E na batalha medieval, cair não faz parte da coreografia. É um ponto de decisão. Agora você tem cerca de 3 segundos para fazer uma escolha muito importante. Se levantar, e talvez morrer, ou ficar no chão, e talvez morrer. Se levantar é ousado e nobre, mesmo que também incrivelmente perigoso, porque ficar de pé num campo de batalha significa se tornar um homem muito obviamente ereto, um alvo em um mar de distrações. Você pode ser atingido só por tentar. Algo pior, você pode ser pisoteado pelo seu próprio lado, que agora o vê como textura de campo de batalha. Por outro lado,
Ficar no chão também não é exatamente seguro. Pessoas caem em você, cavalos pisam perto de você. Saqueadores ocasionalmente cutucam os corpos para ver se estão mortos ou só estão se esforçando muito. E se alguém descobrir que você está fingindo, podem ficar irritados e corrigir isso permanentemente. Ainda assim, muitos escolhem o método boneco morto. Deitar-se quieto, fazer uma respiração superficial e rezar para que ninguém pise na sua coluna. Você ouve o caos circulando ao seu redor. Aço batendo em homens de aço, gritando. E o inevitável respingo molhado de algo que acabou mal. Próximo, um homem cai ao seu lado. Ele não se move. Você tenta não olhar e às vezes funciona. Você sobrevive sendo a prancha mais comprometida do campo de batalha. Eventualmente a luta avança, o barulho diminui e você ainda está respirando. Tipo Vitória, o problema é se levantar, porque agora você está coberto de sangue sujo. Não está claro de quem é. E a vergonha sutil de sobreviver por meio da personificação de um cadáver. Quando você se levanta, supondo que não faça parte de uma nova pilha humana, você olha para tudo, atordoado, curvo e cheirando como um fantasma de buta. Ninguém comemora, ninguém percebe. Você é só mais um corpo que não ficou no chão. O que para os padrões medievais torna você um dos laqueados, porque a batalha acabou. Você não tem certeza de como terminou. Não havia nenhuma bandeira dramática erguida, nenhum general vilão gritando "Retirada!" enquanto as trombetas toavam. Em um momento, era caos. No segundo, menos grito, mais gemido. É assim que você sabe que acabou. O barulho muda de agressivo para exausto. Você olha para os lados, piscando através do sangue, espero que não seja o seu, e suor. O campo está cheio de corpos, armas e a bota ocasionalmente que se separou de seu dono e agora descansa inducaldamente em cima de uma rocha. Quieto e perturbador. Então alguém murmura: "Nós vencemos", com todo o entusiasmo de um homem que acabou de descobrir que pode viver, mas só numa tenda cheia de doença. Outro está gritando "Vitória!", enquanto segura seu próprio braço que não está mais completamente conectado. Você concorda com a cabeça, porque tecnicamente, sim, você está de pé, respirando e quase sem perfuração. Isso é vitória. Mas a verdade é que na idade medieval, vitória na guerra não significa alardeio. Significa não estar morto ainda. Significa arrastar sua carcaça machucada, dolorida, de volta pelo campo para o acampamento, passando por amigos caídos e antigos inimigos, todos que compartilham a mesma expressão. Realmente, é assim que termina. Não há celebração, não há festa. Você pode ganhar meia jarra de cerveja de guerra e um pouco de pão que é mais arma do que a comida. Um padre murmura orações pelos caídos. Alguns homens procuram cadáveres para ver se tem algo útil. Um cara encontra um par de botas decente e declara o dia um triunfo. Seu comandante, de alguma forma ainda está limpo, faz um discurso sobre bravura e honra. Você não consegue ouvir. Seus ouvidos ainda estão zumbindo, e seu cérebro está ocupado se concentrando em coisas mais importantes, como não te derrubar. Pense nos homens que não conseguiram. Então pense no seu pé que pode estar quebrado. Então pense em ensopado e imediatamente se arrepende. Mas você está vivo, imundo, traumatizado, possivelmente com concussão, mas vivo. O que em termos medievais é o que eles chamam de um som retumbante sucesso. Você se senta em uma rocha, expira, e diz a mesma coisa que todo sobrevivente de toda batalha medieval já sussurrou baixinho: nunca mais. Então você é chamado de volta para outra escaramuça na próxima semana. Depois que as espadas forem balinhadas e o gemido se tornar o campo de batalha dominante, é hora da fase menos glamurosa da limpeza de combate. Você pode presumir que isso significa enterrar os mortos e cuidar dos feridos, e tecnicamente isso é parte disso. Mas na verdade, é uma mistura de saques, triagem e uma espécie de artes e ofícios medievais horripilantes, projeto onde os materiais são partes do corpo. Primeiro, os médicos chegam. E por médicos, queremos dizer homens com facas, visão ruim e nenhum treinamento formal. Eles especializam-se em frases como "isso vai ter que sair" e "morde esse pedaço de pau". Um cirurgião experiente pode usar vinho para limpar sua ferida. Um menos experiente pode bebê-lo primeiro. Você se senta com um corte de espada na coxa e a vaga esperança de que não seja fatal. O barbeiro cirurgião, sim, o cara que normalmente apara barbas, dá uma olhada e diz: "Vamos ver". Então ele puxa uma agulha que foi esterilizada acenando-a perto de uma vela. Você faz o seu melhor para não gritar. Você falha ruidosamente. Enquanto isso, corpos são arrastados para pilhas aleatórias. Estão cobertos. A maioria não reconhece um rosto ou dois, mas não se demora. O cheiro está se tornando espiritual. Moscas chegam na missa, animadas para o rodízio. O buffet. Uma pousa na sua ferida aberta. Você dá um tapa, e então percebe que provavelmente é a coisa mais limpa que você vai experimentar hoje. Outros soldados estão recuperando equipamentos, que é uma palavra educada para saquear.
Eles vasculham cadáveres em busca de espadas, capacetes, sapatos, qualquer coisa que não esteja pregada ou ainda está contraindo. Você não julga, você faz o mesmo. Você precisa de botas novas, e Gregor não precisa mais dele. Desculpe, Gregor. Alguns homens cavam covas rasas, outros acendem piras. Um cara apenas fica sentado quieto, com um olhar vazio e um dardo ainda saindo do braço dele. Você tenta oferecer ajuda. Ele recusa. É meu agora, ele murmura. Feridas estão enfaixadas. Algumas reabrem 5 minutos depois. Infecção provável, amputação provável, morte opcional, dependendo da sorte. Você sente e as moscas se interessam. Ao cair da noite, o campo de batalha se acalmou, os vivos tropeçam de volta para o acampamento, cobertos de sangue e lama, e uma crescente suspeita de que o pior ainda está por vir. E, tecnicamente, eles estão certos. Você sobreviveu, tecnicamente. Você saiu cambaleando do campo de batalha com todos os seus membros e função cerebral suficiente para reconhecer suas botas próprias, que podem ou não ter pertencido a outra pessoa esta manhã. Agora é hora de descansar. E com descansar queremos dizer desabar em algum lugar vagamente seco e tentar não chorar. De volta ao acampamento, tudo cheira pior. De alguma forma o cheiro de suor, sangue, ensopado ruim em cavalo cozido permanece no ar como uma maldição. Ninguém é corajoso o suficiente para te dar um nome. Encontre seu lugar, um pedaço de terra menos pantanoso que o resto, e deitar-se com a graça de um saco de lixo caído. Cebolas ao seu redor. Homens feridos gemem, alguns gritam, um canta mal, outro preza para pelo menos 3 deuses diferentes, apenas para estar seguro. Um soldado próximo está limpando sua lâmina com sua camisa, ele ainda está usando. O cozinheiro está servindo o que pode ser comida. Você se aproxima e recebe algo em uma tigela que legalmente não é sopa, mas emocionalmente ainda conta. Tem a consistência do arrependimento e a cor de não pergunte. Você come, você não tem vergonha resta, que se perdeu em algum lugar entre a 5ª sarravada de flechas e assistir a um homem ser espalfetado até a morte por um cavalo de guerra desorientado. Você tenta dormir, não funciona. Você também está duríssimo, e o cara ao seu lado começou a roncar com a intensidade de um órgão de igreja caindo de uma colina. Você muda de posição 12 vezes e acaba um pouco mais molhado do que quando começou. Você olha para as estrelas e se pergunta o que fez de errado em uma vida passada para merecer isso. Ocasionalmente, alguém aparece mancando da escuridão, arrastando uma espada e murmurando algo sobre próxima vez. Não haverá uma próxima vez. Sempre há uma próxima vez. Seu comandante anda pelo acampamento, fingindo parecer preocupado porque sua armadura ainda está polida. Ele não está sangrando. Você o odeia um pouco mais. E ainda assim, você está vivo. Seu corpo tem um hematoma enorme. Seu cérebro parece que foi fervido em cerveja de cebola. Mas você conseguiu. Isso é o que passa por tempo de ociosidade na guerra medieval. Amanhã a limpeza continua. Ou pior, marchando novamente. Sobreviver a uma era medieval, a batalha não te dá paz. O que te dá é um assento ao redor do fogo, uma caneca morna de algo vagamente alcoólitro e o direito de começar a reescrever a história antes mesmo que seus hematomas terminem de se formar. É assim que sempre termina, não com uma cerimônia nobre ou um bardo cantando canções de seu heroísmo, não. Termina com um bando de imundos homens traumatizados sentados em troncos úmidos, tentando superar uns aos outros com histórias que se tornam mais questionáveis a cada minuto. Você ouve até um homem jurar que ele pessoalmente derrubou 6 cavaleiros com nada mais que uma frigideira, outro afirma que pegou uma flecha no ar e a jogou de volta. Alguém disse que enfrentou um elefante de guerra na França, onde não há elefantes. Você acena, você bebe, você mente um pouco também. Na sua versão, você não tropeçou em um cadáver e gritou. Você reposicionou estrategicamente. A parte onde tentou se arrastar para um arbusto para evitar a cavalaria se torna uma manobra estrefada. Você pula o momento em que implorou a um escudeiro que segurasse sua mão durante a tempestade de flechas. Porque todos aqui estão fazendo a mesma coisa, transformando o trauma em... Lenda não é sobre ego, é sobrevivência. Se você consegue rir disso, talvez não te marcou para sempre. Se você contar a história bem o suficiente, talvez ela abafe a realidade. Memórias, o cheiro de carne queimada, o olhar nos olhos de um homem moribundo, o som de metal batendo no osso. Agora alguém está assando um pedaço de carne questionável e ninguém está fazendo perguntas. O riso borbulha seco e levemente desesperado. Um homem toca um alaúde, faltam 2 tranças, a melodia está errada, mas ninguém se importa. Uma mulher no acampamento seguidor remenda uma manga e cantarola, como se o mundo lá fora, o brilho do fogo, não existisse. Você fixamente olha para as chamas e acha que sobreviveu a isso quase acidentalmente, milagrosamente. Em breve você estará na estrada de novo para outra luta, outro encontro glorioso. Mas por enquanto há calor, há pão, há a camaradagem de homens que sabem exatamente o quanto da sua história é falsa porque a deles também é. E por uma noite,
Pelo menos é isso. Séculos antes da Grande Muralha se tornar um monumento contínuo cortando o norte da China, a paisagem era um tabuleiro de xadrez caótico, de reinos cada um com suas próprias ambições e ansiedades. Este foi o período dos estados combatentes, uma época de conflito implacável, quando 7 estados poderosos lutaram e sangraram pelo domínio do coração da China. Esses reinos, constantemente em desacordo entre si, tinham poucos motivos para cooperar. Em vez disso, erguiam muros individuais, defesas improvisadas locais construídas com pedras, terra compactada e madeira. Essas primeiras fortificações não faziam parte de algum grande plano unificado. Eram medidas desesperadas, o equivalente de traçar uma linha na areia e desafiar o rival a cruzá-la. Mais do que barreiras, eram declarações de poder. Isso é meu, tente pegá-lo. Ainda assim, fragmentos da muralha serviam às comunidades locais. Alguns senhores da guerra e dinastias regionais usaram segmentos remanescentes como base para novas fortificações. Outros demoliram trechos antigos em busca de materiais, tijolos e pedras reaproveitados para casas, templos ou muros locais. Foi uma lenta canibalização dos ossos de um império caído. Enquanto isso, na imaginação popular, a muralha desbotava. Já não era mais um projeto imperial, mas sim uma coisa de lendas e registros antigos. Poetas chineses escreveram sobre campos de batalha distantes e fortalezas de fronteira, pintando o norte como um lugar frio e amargo, onde homens iam para morrer e raramente eram lembrados. E mesmo assim, a ideia da muralha permanecia poderosa, como símbolo do que a China já foi e do que poderia ser novamente, um sonho de unidade, força e clareza diante do caos. E esse sonho despertaria mais uma vez, quando uma nova dinastia nascesse da conquista militar e fosse alimentada pela ambição, a dinastia Ming. Mas ainda se passariam séculos até isso acontecer. Quando os Ming chegaram ao poder, em 1368, a China já havia enfrentado séculos de invasões, colapsos e domínio estrangeiro. O trauma da dinastia Yuan, governada pelos mongóis, ainda era fresco. Esses exércitos haviam avançado pelo norte e controlado a China por quase um século. Quando os Ming os derrubaram, não foi apenas uma vitória política, foi um acerto de contas cultural. E com isso, veio uma prioridade urgente. Nunca mais os imperadores Ming viram a necessidade de uma barreira norte fortificada como algo apenas simbólico. Agora era uma questão totalmente prática. Ao contrário das muralhas de terra dos Qin ou das guarnições descentralizadas dos Han, a muralha Ming seria algo inteiramente diferente, de pedra, tijolo e fogo. Sua construção começou a sério no final dos anos 1400 e aumentou nos anos 1500, especialmente sob a direção de generais como Qi Huang, que viam a muralha não apenas como uma defesa contra ataques nômades mongóis, mas também como um meio de projetar o controle Ming. Essa era uma dinastia que queria permanência e mostrou isso ao construir com pedras extraídas e tijolos queimados. As muralhas foram reforçadas, sistemas de drenagem adicionados, torres de vigia erguidas em intervalos regulares e balizas foram instaladas para enviar sinais de fumaça durante o dia e chamas à noite. A versão da Grande Muralha que a maioria das pessoas imaginam hoje é essa, enorme, sinuosa, icônica, estendendo-se por montanhas, serpenteando por planícies desérticas e se agarrando a penhascos como uma faixa de armadura. Algumas partes eram tão largas quanto uma rodovia moderna. Outras se erguiam tão alto quanto um prédio de 3 andares. E tudo isso foi feito para durar. Mas a muralha era mais do que apenas equipamento militar. Ao longo de sua extensão, a dinastia Ming construiu cidades guarnição para abastecimento, depósitos e alojamentos para tropas, criando uma sociedade paralela de soldados, fazendeiros e administradores que viveram e trabalharam à sua sombra. A muralha não era apenas uma linha entre a China e os bárbaros. Era uma tábua de salvação para os soldados que a defendiam e para o império que dela dependia. Ainda assim, a muralha Ming não era impenetrável. Os nômades se adaptaram,
os invasores encontraram fraquezas e a corrupção se espalhou entre os guardas. Quando os manchus chegaram, não precisaram conquistar a muralha, foram autorizados a atravessá-la. Mas antes dessa queda, os Ming já haviam feito o impossível. Transformaram um mito em pedra e tornaram a Grande Muralha verdadeiramente grande. Por trás da grandiosidade das ameias e parapeitos, a Grande Muralha era também um lugar de monotonia e sobrevivência para os milhares de homens estacionados ao longo de sua vasta extensão durante a vida da dinastia Ming. Não era heróico, era frio, severo e muitas vezes esquecido pelo império que juraram proteger. Os soldados viviam em quartéis fortificados e cidades guarnição espalhadas ao longo da espinha dorsal da muralha. Não eram tropas de elite em armaduras polidas, mas sim fazendeiros, criminosos e camponeses recrutados que trocavam sua liberdade ou futuro para uma tigela de arroz, um par de botas e uma cama rústica atrás de muros de pedra. Alguns serviam voluntariamente, buscando pagamento ou honra. Outros eram enviados como punição, exiliados na fronteira onde o inverno castigava e o tédio se instalava como geada. A rotina começava com exercícios de patrulha, manutenção da muralha, transporte de suprimentos. A própria muralha precisava constantemente de cuidados. Pedras deslocadas, argamassa craquelada, torres de vigia necessitando de reparos. Os soldados consertavam o que podiam com mãos congeladas, enfrentando tempestades de areia no oeste ou nevascas no norte. Não havia feriados, apenas turnos e a constante ameaça distante de um ataque mongol. A comida era simples e muitas vezes escassa: milho miúdo, carne salgada e vegetais cultivados em pequenas parcelas onde o solo permitia. Se um grupo de ataque atingisse uma caravana de suprimentos, não era apenas um inconveniente, a fome era comum. O moral era baixo e a deserção, apesar da punição de execução, não era ineditada. Mas a vida não era só sombria. As famílias frequentemente acompanhavam os soldados, criando pequenas comunidades insulares ao longo da muralha. Crianças nasciam à sua sombra. Mercadores viajavam entre as guarnições, trocando vinho, pano e fofocas. Alguns postos até viam uma mistura cultural à medida que grupos nômades e colonos Han se misturavam, seja por casamento, troca ou uma paz instável. E havia os guardiões do farol, posicionados em torres isoladas, longe de qualquer guarnição. Essa era a função: vigiar o horizonte. Uma coluna de fumaça durante o dia, um fogo à noite. Esse era o sinal: rápido, simples e assustador. Esses homens viviam sozinhos ou em pares, cercados por nada além de silêncio e céu. Viver na Grande Muralha era existir entre mundos, entre império e deserto, entre mito e realidade. Essas eram as vidas invisíveis que mantinham o muro de pé. Não os imperadores, não os generais, mas pessoas comuns com mãos calejadas e pés frios. E ainda assim, apesar de todo o esforço, o muro não poderia resistir para sempre. Durante séculos, a Grande Muralha foi o símbolo máximo da força chinesa. Pedra inflexível contra areias movediças, império contra o desconhecido. Mas as paredes, não importa o quão altas ou tão grossas, são tão fortes quanto as pessoas que a protegem. E na década de 1600, essa força não foi ameaçada de fora, mas roída por dentro. No final da dinastia Ming, a corrupção se espalhou como podridão pelo sistema imperial. Os salários das tropas eram atrasados, os suprimentos roubados desapareciam antes de chegar às guarnições. Os soldados, outrora disciplinados, estavam agora mal pagos, mal alimentados e com o moral despencando. Muitas guarnições se voltaram ao contrabando e ao comércio local para sobreviver, muitas vezes trabalhando com os mesmos nômades que deveriam repelir. Foi nesse estado enfraquecido que os Ming enfrentaram sua maior ameaça. Os manchus, uma potência emergente do Nordeste, ao contrário das tribos nômades anteriores, eram organizados politicamente, astutos e tão determinados a governar quanto qualquer dinastia chinesa.
Eles não precisaram invadir o muro com fogo e fúria. Tudo o que precisaram foi de um portão aberto. Esse portão surgiu em 1644, quando um general Ming chamado Wu Sangui tomou uma decisão que mudaria a história. Diante de uma rebelião camponesa que já havia tomado Pequim e com suas próprias forças em desvantagem, Wu abriu a passagem de Xangai, uma das entradas mais críticas da muralha, para o exército manchu, esperando que eles ajudassem a suprimir a rebelião. Em vez disso, tomaram a capital e fundaram uma nova dinastia, a Qing. Em um golpe, todo o propósito da Grande Muralha desmoronou. Ela não havia sido conquistada, havia sido ignorada, traída por aqueles que deveriam protegê-la. A muralha não podia se defender contra mudanças de lealdade, desespero ou conveniência política. Sob a dinastia Qing, a Grande Muralha perdeu sua importância estratégica. O império expandiu-se profundamente ao norte, ultrapassando a barreira que antes marcava o limite da civilização. A muralha não era mais uma fronteira, era uma relíquia, uma memória de um mundo diferente. E assim, a Grande Muralha, que levou séculos para ser construída, tornou-se obsoleta em um único momento de erro humano. Nenhuma violação, nenhum cerco, apenas uma chave nas mãos erradas. Mas as lendas raramente morrem facilmente. Depois que os Manchus tomaram o poder e a dinastia Qing expandiu as fronteiras da China muito além do muro outrora poderoso, a fortificação começou a desaparecer. Não com o estrondo, mas com um sussurro. Não era mais uma necessidade militar. Rotas comerciais foram contornadas e novas fortalezas foram construídas mais profundamente na fronteira. A Grande Muralha, símbolo colossal de determinação imperial, simplesmente se tornou irrelevante. Sem propósito, a manutenção cessou. As guarnições foram esvaziadas, as torres de vigia foram deixadas a ruir, as aldeias locais recolheram seus tijolos para construir casas, poços e chiqueiros. Em alguns lugares, trechos inteiros foram desmantelados pedra por pedra, não por malícia, mas por praticidade. Por que extrair novo material quando o velho muro ficou sem uso? Nos desertos, a areia engoliu lentamente partes dela. Nas montanhas, as raízes separaram as pedras e as chuvas lavaram a argamassa. Séculos de tempestades, terremotos e o tempo transformaram ameias grandiosas em cumes assimétricos e elevações esquecidas no horizonte. Viajantes e poetas ainda falavam de sua grandeza, mas poucos se importavam em visitá-la. Da dinastia Qing em diante, a muralha era um monumento a uma era passada, respeitada, mas raramente mantida. Não foi até o século XIX e início do século XX, quando a China lutou com a invasão estrangeira, a guerra civil e a modernização, que o muro começou a ressurgir na consciência nacional. Estrangeiros, especialmente exploradores e acadêmicos europeus, começaram a chegar com olhos arregalados e cadernos. Eles romantizaram a muralha, maravilharam-se com ela e, em alguns casos, até a entenderam mal, acreditando que toda a estrutura havia sido construída por um único imperador ou que era visível da Lua. Quando a República Popular da China foi estabelecida em 1949, a muralha tinha se tornado mais do que pedra. Era um símbolo de resistência, identidade chinesa e engenhosidade. Mao Tse-tung disse a famosa frase: "Aquele que não escalou a Grande Muralha não é um homem verdadeiro", transformando-a de uma ruína em um rito de passagem patriótico. No final do século XX, os projetos de restauração começaram. Turistas, especialmente perto de Pequim, afluíram a locais como Badaling, onde o muro foi reconstruído à sua glória Ming. Outras seções, selvagens, quebradas e autênticas, permaneceram intocadas, sucumbindo lentamente à natureza. Da ruína esquecida à ícone global, a Grande Muralha havia completado uma jornada estranha. Não mais uma barreira de defesa, tornou-se uma ponte para o passado, um lembrete do que as pessoas podem construir quando movidas por medo, ambição e sonhos que se estendem por séculos. A Grande Muralha da China
É uma das estruturas mais reconhecidas da Terra, mas muito do que as pessoas sabem sobre ela está envolto em mitos e exageros. Ao contrário da crença popular, não é uma única parede, mas uma rede de fortificações construídas por diferentes dinastias ao longo de 2000 anos, estendendo-se por montanhas, desertos e planícies. Ela não forma uma linha contínua e não é visível da Lua, mas a verdade é muito mais fascinante. O muro não é menos sobre pedra e argamassa, mas sobre memória e metáfora. Representa a longa luta de uma civilização para se definir, não apenas contra os de fora, mas contra o caos interno. Conta a história de imperadores obcecados por ordem, de camponeses forçados a trabalhos exaustivos, de generais cujo legado não foi medido em vitórias, mas em metros de construção. É o produto de uma ambição tão grande que deixou uma cicatriz visível do céu ao longo da história chinesa. O muro significou coisas diferentes para diferentes pessoas. Para imperadores, era um símbolo de controle. Para os soldados, uma prisão de dever. Para os poetas, um lugar solitário, ecoando com o vento e o peso da separação. E para a China moderna, tornou-se uma âncora cultural, um lembrete de força e resistência. Turistas com orgulho nacional vêm aos milhões, caminhando por trilhas restauradas e posando ao lado de antigas torres de vigia. São atraídos não apenas pela vista, mas pelo mito, pela ideia de que mãos humanas pudessem moldar algo tão vasto e desafiador que sobreviveria a reinos, dinastias e ao próprio tempo. E, de muitas maneiras, ainda há grandes porções da muralha que permanecem em ruínas. Mais de 30% já desapareceram, erodidas ou desmanteladas. A preservação agora é um desafio contínuo. Uma corrida contra o desenvolvimento climático, e negligenciar o desafio hoje não é construir um muro, mas lembrar e proteger o que resta para preservar um passado que se estende por continentes e séculos. No final, a Grande Muralha nunca foi realmente sobre manter os inimigos afastados, mas sim sobre traçar uma linha entre civilização e deserto, entre império e incerteza, entre o que era conhecido e o que era temido. E ao fazer isso, tornou-se algo maior que a defesa. Tornou-se lenda, pedra por pedra, história por história. O muro está de pé, não apenas nas colinas do norte da China, mas no imaginário do mundo. O ano era 1860 e a América era um país à beira da grandeza e do colapso. Com o estrondo da Guerra Civil no horizonte e a febre do ouro se alastrando pela Califórnia, uma coisa era dolorosamente clara. Os Estados Unidos estavam crescendo mais rápido do que suas linhas de comunicação podiam acompanhar. A costa leste fervilhava com fios de telégrafo e ferrovias, mas o oeste poderia muito bem ter sido outro continente. Enviar uma carta de St. Joseph, Missouri, para Sacramento, Califórnia, podia levar de 3 a 4 semanas em um bom dia. Isso, é claro, presumindo que as diligências não fossem detidas por bandidos, pela neve ou pelo desabamento casual de uma ponte frágil. Em um país obcecado pelo destino manifesto, esperaram um mês para saber se sua remessa de ouro havia chegado ou se Lincoln havia sido nomeado era inaceitável. O governo tentou alternativas. Navios a vapor ao redor do Cabo Horn ou através do Istmo do Panamá, mas era arriscado, caro e dolorosamente lento. O Oeste precisava de atualizações em tempo real, não de notícias que já estavam desatualizadas quando chegavam. O que o país precisava era de velocidade, e de preferência algo que não envolvesse um cruzeiro de 6 meses pela América do Sul. Entra o Pony Express, de uma forma ousada, imprudente e, alguns poderiam dizer, totalmente impraticável. A ideia era simples: colocar uma corrente de jovens cavaleiros leves, a cavalo, correndo dia e noite por quase 2.000 milhas de terreno acidentado. Estações de retransmissão seriam colocadas a cada 10 ou 15 milhas, cavalos novos trocados em minutos, e ninguém parava, chuva, neve ou flechas, que se danem. As cartas agora viajariam do Missouri para a Califórnia em menos de 10 dias. Parecia loucura, mas também parecia construir uma ferrovia transcontinental. E veja como isso aconteceu. Não se tratava apenas de entregar correspondência, mas de provar que a fronteira americana poderia ser conquistada com coragem e muitas celas. Tratava-se de encolher um país caótico e extenso em algo que parecia um pouco mais conectado. E no centro de tudo estava uma equipe de empresários, adolescentes cavaleiros e chefes de estação cansados, prestes a fazer história a cavalo.
Mas tão rápido quanto surgiu, o Pony Express logo se veria correndo contra algo que não poderia ultrapassar: a velocidade da luz. O cérebro por trás do Pony Express não eram cowboys selvagens ou funcionários do governo. Eram empresários ambiciosos, implacáveis e talvez um pouco desesperados. William H. Russell, Alexander Majors e William B. Waddell já estavam até os joelhos no negócio de frete terrestre. Operavam linhas de suprimentos para postos do exército em todo o oeste, transportando de tudo, desde barris de farinha até canhões militares, através do território indígena e planícies áridas. Mas os contratos estavam secando e a economia estava instável. Então, fizeram o que todos os grandes capitalistas fazem quando encurralados: arriscaram. Seu novo plano era lançar o serviço de correio mais rápido da história americana e conseguiram um contrato governamental lucrativo para torná-lo viável. Chamaram a empresa de Central Overland California and Pikes Peak Express, o que, sejamos honestos, não é exatamente fácil de pronunciar. Os jornais e o público rapidamente deram um nome mais emocionante: o Pony Express. Não era apenas um empreendimento logístico, era uma corrida rápida pelo inferno. A rota se estendia por quase 2.000 milhas de São Joseph, Missouri, até Sacramento, Califórnia, cortando o coração implacável do deserto americano. Havia passagens de montanha nas montanhas rochosas que engoliam comboios de carroças, desertos em Nevada onde cavalos podiam desmaiar em poucas horas. Mas Russell e companhia estavam convencidos de que poderiam fazer funcionar. Construíram mais de 150 estações de retransmissão, contrataram cerca de 80 pilotos e compraram 400 dos pôneis mais rápidos e resistentes que o dinheiro podia comprar. Seu primeiro objetivo foi simbólico: entregar o discurso de posse de Lincoln para a Califórnia em tempo recorde. O plano era um golpe de relações públicas, mas também um desafio ao telégrafo e à diligência, dois gigantes da comunicação do século XIX. Lançaram a corrida inaugural, em 3 de abril de 1860. Uma multidão se reuniu em São Joseph para ver o primeiro cavaleiro sair da cidade com uma bolsa de correio pendurada na sela. Aplausos irromperam. Uma lenda nasceu. Por trás das cenas, a empresa estava sangrando dinheiro. As estações tinham que ser tripuladas, os cavalos alimentados, os pilotos pagos e os equipamentos constantemente substituídos. Mas ninguém se importava com os livros contábeis. Todos os olhos estavam na trilha. Será que esse experimento audacioso realmente funcionaria? O que se seguiu não foi apenas rápido. Foi um borrão de coragem, caos e selvageria. Os cavaleiros improvisados corriam através de nevascadas, desviavam de emboscadas e às vezes atravessavam rios ainda congelados cavalgando. Não carregavam apenas correspondência, carregavam a promessa de um país unido. E por um breve e brilhante momento, funcionou. O Pony Express tinha um requisito rigoroso para seus pilotos. Tinham que ser jovens, muito jovens, idealmente órfãos, assim, se morresse na trilha, ninguém reclamaria muito alto. Charmoso, não é? O cavaleiro típico tinha entre 14 e 20 anos e pesava não mais que 125 libras. Quanto mais leve o garoto, mais rápido o cavalo. Os anúncios famosos pediam para garotos magros e esguios com menos de 18 anos, órfãos preferidos. Era parte oferta de emprego, parte desafio. E os que responderam eram uma raça especial: imprudentes, teimosos e preparados para a velocidade. Entre os mais lendários estava William Buffalo B. Cody, que mais tarde se tornaria um ícone do Velho Oeste, embora haja debate sobre quanto ele realmente cavalgou para o expresso. A imagem de um Cody adolescente avançando por território hostil com nada além de um revólver e uma bolsa de correio ajudou a alimentar o mito. E também estava Pony Bob Haslam, que completou uma das viagens mais longas e perigosas da história do expresso: 120 milhas através do território Paiute com flechas cravadas no ombro. Eles não eram apenas entregadores, eram viciados em adrenalina galopando por granizo e tempestades de areia, muitas vezes cavalgando dia e noite com pouco descanso. Eles carregavam uma mochila, uma bolsa de sela desenhada para ser facilmente jogada entre cavalos, que continha a carga sagrada de cerca de 20 cartas, firmemente embaladas e seladas em couro com óleo para proteger contra os elementos. Cada segundo contava. Os cavaleiros trocavam de cavalo a cada 10 a 15 milhas, parando apenas o tempo suficiente para jogar a mochila em uma nova sela e beber um pouco de água. Cada cavaleiro percorria 120 a 160 quilômetros em um único trecho. Depois desmaiava em uma estação para comida e descanso. Então, fazia tudo isso de novo. Perigos espreitavam em cada esquina: bandidos selvagens, travessias de rio, animais e ataques de grupos hostis defendendo suas terras da intrusão. O Express não transportava armas de guerra, mas cada cavaleiro tinha um revólver, uma faca e muita coragem. Cavalgavam sozinhos à noite, muitas vezes sem companhia, além do som dos cascos e do vento. Apesar do perigo, o Pony Express raramente falhava em entregar o correio, quase sempre chegava. E naqueles fugazes 18 meses, esses adolescentes aventureiros se tornaram lendas, símbolos vivos da tenacidade americana.
Enquanto os pilotos obtinham a glória, era a rede de estações de retransmissão, cerca de 157 delas, que fazia o Pony Express funcionar. Sem elas, não haveria corridas heróicas, nem recordes de 10 dias e certamente nenhuma carta chegando a Sacramento ilesa. Essas estações eram os heróis anônimos, espalhados aproximadamente a cada 10 a 15 milhas através de desertos, planícies e montanhas. Pequenas ilhas de civilização em um oceano de deserto. Havia 2 tipos principais de estações, as de retransmissão e as casas de origem. As estações de retransmissão eram estruturas simples onde um cavaleiro trocava seu cavalo exausto por um novo. A troca era uma parada no sentido mais puro, muitas vezes concluída em menos de 2 minutos. Imagine uma criança mal velha o suficiente para votar, galopando a toda velocidade, jogando a mochila em uma cela à espera e partindo novamente em uma nuvem de poeira. As estações de origem ficavam a cada 75 a 100 milhas e serviam como ponto de descanso para o cavaleiro. Ali, os jovens podiam comer, dormir e tentar se recuperar antes de partir novamente. Muitas eram operadas por chefes de estação e suas famílias, vivendo em cabinas isoladas ou sótãos com pouco mais do que uma lareira e um senso de dever. A entrega de correspondência dependia deles. Um cavalo perdido, um portão fechado ou um atendente sonolento podia causar horas de atraso, e isso era inaceitável. A vida nessas estações não era glamurosa, suprimentos eram escassos, estações no alto deserto ou nas profundezas das planícies tinham que se defender de ataques, sobreviver a invernos brutais e lidar com a vida selvagem, de cascavéis a lobos. Os chefes de estação muitas vezes viviam com um rifle ao alcance dos braços e dormiam com um olho aberto. E, no entanto, o sistema funcionava. Na maioria das vezes. Os cavalos eram colocados estrategicamente. Os cavaleiros seguiam horários rígidos. Cada estação servia como um batimento cardíaco no grande sistema circulatório do Pony Express. Se um batimento falhava, todo o organismo sofria. Mas quando tudo dava certo, era mágico. Mensagens que antes levavam semanas de repente chegavam em 9 ou 10 dias. Uma carta enviada de Nova York podia passar por dezenas de mãos, centenas de cascos e atravessar um continente inteiro, cheio de perigos, e ainda assim chegar antes do previsto. O sistema era ousado, frágil e incrivelmente eficiente, mas também era caro. E agora era a hora de pagar a conta. O Pony Express era incrivelmente rápido para a época, mas a velocidade tinha um custo, e não apenas em suor, risco ou no cavalo ocasional que caiu morto no meio da raiz. O custo foi muito real, muito financeiro e muito insustentável desde o início. O Pony Express sangrou dinheiro. Operando através de 1.600 quilômetros de terreno acidentado, exigiu enormes recursos. Apenas construir as estações de infraestrutura, celeiros, currais e depósitos de suprimentos custou aos fundadores cerca de $200 mil, uma fortuna em 1860. Então havia os cavalos, centenas deles, cada um criado para velocidade e resistência, não longevidade. E claro, os cavaleiros e todos os trabalhadores da estação tiveram que receber um pagamento. Cada carta custava ao cliente apenas $5 por meia onça no início. Ajustado pela inflação, isso é cerca de $170 hoje para enviar uma mensagem curta. Mesmo quando o preço finalmente caiu para $1, ainda estava fora do alcance de maioria dos americanos. O serviço foi usado principalmente para correspondentes urgentes do governo ou de negócios. Pense em Wall Street e não no cartão de aniversário da vovó. Apesar de toda a ousadia e toda a glória, o Pony Express nunca foi lucrativo. Os fundadores da empresa, Russell, Major e Waddell, apostaram em segurar um contrato lucrativo de correio governamental, mas esse acordo nunca foi fechado. Os Correios dos Estados Unidos estavam relutantes em financiar o que muitos viam como uma manobra perigosa em meio à instabilidade política na preparação para a Guerra Civil. A guerra não ajudou em nada e, no final de 1860, a pressão financeira tornou-se insuportável. Os cavalos precisavam de estações de alimentação, os cavaleiros precisavam de manutenção constante, substituição, e tudo isso foi financiado do próprio bolso. Piorando a percepção pública,
o expresso era visto como uma espécie de aventura romântica, o que mascarava a realidade brutal de que era um pesadelo logístico em andamento, vivendo de tempo emprestado. Então veio o golpe de misericórdia. Em outubro de 1861, o telégrafo transcontinental foi concluído. De repente, uma mensagem podia viajar de costa a costa em meros segundos, sem cavalos, sem cavaleiros, sem riscos, justo pontos e traços. Um fio era o futuro, frio, eficiente e totalmente imparável. 2 dias após a abertura da linha telegráfica, o Pony Express fechou oficialmente. 18 meses foi só isso que durou, mas nesse curto espaço de tempo, tornou-se uma lenda. E não porque gerou dinheiro, mas porque provou algo mais ousado, que a América podia superar seus obstáculos. Em 24 de outubro de 1861, uma pequena, mas ensurdecedora revolução estalou através de toda a América. O elo final do telégrafo transcontinental foi concluído, conectando a costa leste com o oeste pela primeira vez na história por fio. Com esse momento, a própria coisa que o Pony Express havia sido projetada para resolver, a comunicação rápida entre os países, tornou-se obsoleta. Mensagens que antes levavam 10 dias para serem enviadas a cavalo, agora podiam ser transmitidas em minutos. Não era glamouroso, não havia garanhões ou cavaleiros heróicos correndo através de nevascas. Mas sim, operadores de telégrafo treinados, digitando código Morse em máquinas zumbindo. Mas funcionava, e funcionava melhor do que todo mundo esperava. O Pony Express era como tentar fugir de um relâmpago. Você podia ser o mensageiro mais rápido vivo, mas não podia superar a eficiência bruta da eletricidade atravessando um fio de cobre. 2 dias após a conclusão da linha telegráfica, o Pony Express encerrou oficialmente. Sem final dramático, sem passeio de despedida, apenas silêncio. Ironicamente, o mesmo silêncio deixado para trás depois do último sinal Morse todas as noites. Para Russell, Major e Waddell, foi um desastre financeiro. Eles investiram tudo no negócio esperando garantir aquele contrato lucrativo do governo. Mas o governo, agora apaixonado pelo telégrafo, viu pouca utilidade para um sistema de correio baseado em cavalos. A empresa foi dissolvida, seus ativos foram vendidos e seus fundadores caíram na falência ou na obscuridade. Apesar de toda a sua velocidade e progresso, o telégrafo não inspirou o mesmo tipo de ressonância emocional. Você não poderia pintá-lo com pinceladas heróicas. Não havia baladas sobre clicar em pontos e traços. O Pony Express, apesar do seu fracasso, teve a melhor história. Seus pilotos se tornaram lendas. Suas façanhas foram recontadas em novelas baratas, peças de teatro e, eventualmente, filmes de faroeste. Até mesmo Buffalo Bill, cujo envolvimento real com o Expresso foi provavelmente exagerado, construiu uma carreira inteira com base nessa lenda, viajando pelo mundo como um símbolo da coragem do Velho Oeste. Enquanto o telégrafo venceu a corrida, o Pony Express venceu o mito. Representou um suspiro final de aventura no Velho Mundo, antes que a América se tornasse verdadeiramente mecanizada e moderna. Embora o Pony Express tenha entrado para a história em apenas 18 meses, sua lenda sobreviveria à sua breve vida útil por mais de um século. Quase imediatamente após seu fechamento, escritores, jornalistas e showmen começaram a transformá-lo em mito, um conto romântico de perigo, velocidade e espírito americano robusto. A verdade já era impressionante, mas a verdade não era suficiente. O público queria algo maior que a vida. Então, as histórias começaram a se estender. Os pilotos eram ditos como ultrapassando invasores nativos, atravessando canyons e sobrevivendo dias sem água. Os historiadores levantaram uma sobrancelha. Os leitores compraram os romances baratos à carroça carregada. Ninguém aproveitou isso melhor que Buffalo Bill Cody. Embora o seu tempo real com o Pony Express permaneça obscuro, se é que aconteceu, Cody viu uma oportunidade. Em seu show itinerante do Velho Oeste, reencenou emocionantes passeios do Pony Express diante de multidões animadas na Europa e nos Estados Unidos. Crianças cresceram idolatrando a imagem do cavaleiro solitário, enfrentando o deserto com um saco de cartas urgentes pendurado nas costas.
No final do século XIX, o Pony Express tornou-se mais do que um serviço de correio fracassado, tornou-se um símbolo nacional da bravura da fronteira, do destino manifesto, de uma época em que um único adolescente em um Mustang poderia carregar o peso da comunicação da nação em seus ombros. Cidades ao longo da rota original começaram a comemorar as estações. Estátuas foram construídas e placas foram colocadas em St. Joseph, Missouri e Sacramento, Califórnia. Marcadores históricos declaravam orgulhosamente: aqui começou o Pony Express. As crianças em idade escolar aprendiam sobre os cavaleiros como se fossem os pais fundadores da arte equestre. E Hollywood, é claro, veio galopando com filmes mudos, programas de TV e faroestes. Versões exageradas, mas adoráveis do Expresso, muitas vezes ignorando o quão brutal, de curta duração e economicamente desastroso o projeto real havia sido. Ainda assim, o apelo romântico perdurou. E talvez isso seja porque o Pony Express tocou em algo atemporal, a ideia de que pura determinação e coragem poderiam superar probabilidades impossíveis, que a juventude e a coragem ainda matavam, que, diante da tecnologia, ainda havia espaço para o espírito humano brilhar, mesmo que brevemente. Assim como os fios do telégrafo zumbiam acima e depois linhas telefônicas e satélites seguiram, a imagem de um jovem cavaleiro atravessando as planícies nunca desapareceu por completo no imaginário americano. O Pony Express não apenas entregou o correio, entregou um mito, um projeto, uma silhueta robusta do que os americanos queriam acreditar em si mesmos. Num país costurado pela ambição e pelo risco, tornou-se a história perfeita, ousada, breve, trágica e cheia de velocidade. Em seu coração, o Pony Express capturou uma imagem exclusivamente americana, a fantasia de que um indivíduo com coragem e determinação suficientes poderia levar o fardo de uma vasta nação em suas costas. Um cavaleiro adolescente enfrentando tempestades e flechas simbolizava não apenas a coragem da fronteira, mas também o desafio juvenil contra o impossível. Não se tratava de eficiência, era sobre o coração. Quando o século XX amanheceu e a América entrou na era industrial, aquele cowboy em uma missão tornou-se uma espécie de combustível nostálgico. As ferrovias poderiam ter cruzado o continente e os telégrafos poderiam ter conectado cidades em milissegundos, mas essas máquinas não tinham alma. O Pony Express foi a última vez que a comunicação parecia humana, urgente e heróica. Foi a última respiração romântica antes que fios e engrenagens substituíssem músculos e suor. A história do Pony Express também era conveniente, pois retratava a expansão para o oeste como nobre e estimulante, em vez de violenta e confusa. Os livros escolares o ensinavam como um triunfo de coragem em vez de uma história de risco, investimento de capital ou conflito com povos indígenas. Dessa forma, o Pony Express ajudou a lavar partes desconfortáveis da expansão americana numa narrativa agradável. Um adolescente galopando pelo deserto é mais fácil de comemorar do que uma disputa de terras ou uma empresa de frete falida. Ainda assim, isso não diminui seu impacto. Provou que o Oeste poderia ser conectado, que a distância poderia ser conquistada. E, mesmo que o Expresso tenha falido financeiramente, ajudou a abrir caminho, literal e figurativamente, para a infraestrutura que seguiria, o telégrafo, a ferrovia e a rodovia transcontinental. De uma forma, o Expresso foi a fase adolescente desengonçada da América. Ideias ousadas, execução desengonçada, altos ideais e alguns ossos quebrados ao longo do caminho. Foi um milagre de curta duração que preparou o cenário para algo maior. E ainda que a comunicação moderna aconteça com um toque, ainda há algo emocionante sobre um cavaleiro solitário galopando para o desconhecido, porque, em algum lugar, enterrado profundamente na poeira, está a lembrança de que o progresso já veio sobre 4 patas e puro nervo. Em 26 de outubro de 1861, apenas 2 dias após a linha do telégrafo transcontinental entrar em operação, o último cavaleiro do Pony Express galopou em Sacramento. Não houve fogos de artifício. Não houve despedida com festas. Apenas um final tranquilo para um dos experimentos de comunicação mais ousados da história americana. Acabou dessa forma. Mas aquela última volta não foi um fracasso.
Na verdade, foi uma volta da vitória. O Expresso fez o seu trabalho. Provou que um país tão vasto e selvagem como os Estados Unidos poderia ser conectado rapidamente, de forma confiável e com tenacidade humana. Mesmo que tinha sido substituído pelo piscar dos sinais telegráficos, o Pony Express havia estabelecido um padrão de urgência. Bravura e ousadia ainda poderiam importar num mundo de fios e máquinas. Nas décadas que se seguiram, o Pony Express se tornou quase mitológico. Cavaleiros galopando foram erguidos nas praças das cidades, e encenações eram feitas todo o mês de julho. Selos postais comemoraram sua curta e ofegante corrida. E os historiadores, às vezes divertidos, às vezes maravilhados, continuaram a revisitá-la. Aqueles 18 meses que mudaram a forma que a América se imaginava. É fácil esquecer como a coisa toda era frágil. As cartas eram transportadas em bolsas leves, que podiam ser passadas entre os passageiros em segundos. Cavalos foram treinados para correr a toda velocidade sobre penhascos, rios e montanhas. Os cavaleiros mal tinham idade para deixar crescer a barba. Havia emboscadas, debandadas e tempestades de neve, e ainda assim, contra todas as probabilidades, a maioria dos homens chegou a tempo. O Expresso também deixou para trás algo mais sutil, um modelo de como os americanos encarariam o risco e a recompensa. Os fundadores do Vale do Silício e os jogadores de Wall Street costumam falar sobre os movimentos ousados da Pony Express, feitos rapidamente com as probabilidades contra você. Ainda é usado como uma metáfora para tentar algo insano só porque pode funcionar. Ainda mais se não acontece hoje. Quando você envia uma mensagem através do planeta em 1 segundo, é difícil entender o que acontecer em 10 dias a cavalo significava. Mas esse é o ponto. O Pony Express não é lembrado porque durou, é lembrado porque tentou. Por um breve momento brilhante, um bando de crianças a cavalo ultrapassou o mundo. E embora tenham sido ultrapassadas pelo telégrafo, o telefone e a internet, eles fizeram o que poucos empreendimentos fazem. Eles fizeram história. E então, eles se tornaram lendas. E foi mais do que a velocidade que fez o Pony Express inesquecível. Antes que o violino encontrasse seu lugar sobre o queixo dos mestres de concerto e solistas, antes de preencher casas de ópera e sonatas com emoção dolorosa, viveu muitas vidas sob muitos nomes. Sua história não começa na Itália, mas muito antes na vasta região varrida pelo vento das pastagens da Ásia Central. Aqui, há séculos atrás, o ar dos cavalos era espalhado por arcos de madeira simples para tocar as cordas de instrumentos como o morin-hur e o rebab. Esses primeiros instrumentos de arco usados por pastores nômades produziam tons nasais baixos que imitavam a voz humana ou os sons dos animais com quem viviam ao lado. A ideia era revolucionária: usar fricção em vez de arrancar ou golpear para sustentar uma nota. Foi o nascimento de uma técnica expressiva que ecoaria através das culturas. À medida que rotas comerciais floresceram, esses instrumentos moveram-se para o oeste ao longo da Rota da Seda, através da Pérsia, para o mundo árabe e, eventualmente, para o sul da Europa. O rib, em particular, foi levado pelos muçulmanos à Espanha durante os séculos VIII e IX, onde se misturou com as tradições locais. Enquanto isso, o Império Bizantino desenvolveu a lira, outro instrumento de arco que mais tarde influenciaria os designs da Europa Oriental. Cada cultura adicionou algo diferente, uma afinação, uma nova forma, uma corda extra. Esses instrumentos não evoluíram em linha reta, eles se ramificaram como uma árvore genealógica. Na Europa medieval, o rebab deu origem ao viol e ao violino, instrumentos de arco em forma de caixa, mantidos contra o peito ou enfiados sob o queixo. Eram as ferramentas dos menestréis errantes e dos músicos da igreja, tocando melodias simples em tabernas, ruas e salões da corte. O som era cru, mas íntimo. Sua construção básica, mas inteligente. O arco chegou, e com ele uma nova maneira de pensar a música, não como uma sequência de notas curtas, mas como uma voz contínua e fluida. Mas esses primeiros violinos ainda eram rudimentares. Suas formas variavam muito, a afinação era inconsistente, não havia uma forma padrão,
sem tempo harmônico refinado, sem escala otimizada para agilidade. Ainda assim, com seus tons oscilantes e peculiaridades artesanais, a alma do violino estava começando a agitar. Havia um desejo por algo mais ágil, mais emotivo, mais humano, só esperando pelas mãos certas, no lugar certo, na hora certa. Quando a Idade Média deu lugar ao Renascimento, a Europa viu-se banhada em novas ideias sobre arte, ciência e música. Entre catedrais e cortes, uma transformação silenciosa estava acontecendo. Os violinos ásperos dos séculos anteriores estavam sendo refinados não só em aparência, mas em propósito. Os instrumentos não eram mais apenas para dançar ou drones cerimoniais. Eles estavam se tornando veículos de expressão. No século XV, instrumentos de cordas curvadas se tornaram comuns em toda a Europa Ocidental. Você podia ouvi-los em tabernas, casamentos, câmaras nobres e teatros, mas nenhum deles parecia exatamente igual. O viol frequentemente tinha 5 cordas, e sua forma variava muito de fabricante para fabricante. A lira de Braccio e o favorito italiano tinham um corpo largo e uma ponte plana, tornando-o ideal para tocar acordes. Era popular entre os poetas renascentistas e humanistas que gostavam de seus versos musicados. Mas apesar de sua popularidade crescente, esses instrumentos ainda tinham limitações. Seu som não tinha projeção, os sistemas de afinação eram pouco confiáveis, o design era desajeitado para o virtuosismo. Músicos e compositores começaram a pedir mais flexibilidade, mais alcance, mais clareza, mais capacidade de resposta. Algo que pudesse cantar como uma voz, mas também como uma flauta. Uma revolução silenciosa estava acontecendo na fabricação de instrumentos. Artesãos em toda a Europa e Itália estavam experimentando com madeira curva, novos vernizes e ferramentas de escultura mais precisas. Eles não estavam só moldando madeira, estavam moldando ressonância. Luthiers começaram a entender que a forma e a espessura da madeira afetavam dramaticamente o som que ela produzia. Tampos mais finos vibravam melhor, costas arredondadas projetavam mais, pontes arqueadas permitiam tocar cordas individuais. Os gostos musicais também estavam evoluindo. Compositores começaram a escrever partes mais complexas para instrumentos de arco. A demanda não era só por ritmo ou harmonia, era por melodia, por algo lírico e solístico. O estágio estava sendo montado para um novo tipo de instrumento, compacto, ágil e expressivo. A Europa tinha todos os ingredientes: a linhagem secular dos instrumentos de arco, a energia artística do Renascimento e uma nova classe de mestres construtores prontos para esculpir o futuro. Tudo o que faltava era alguém ousado o suficiente para reimaginar o instrumento desde o começo. E em Cremona, pequena cidade italiana, alguém estava prestes a pegar um cinzel. Nas férteis planas do norte da Itália, aninhadas ao longo do rio Po, fica a modesta cidade de Cremona. Durante o século XV, ela não era uma capital nem uma potência militar, mas era o lar de alguma coisa totalmente diferente: artesanato no seu melhor. Era um lugar onde guildas de construtores, artesãos e fabricantes de instrumentos transformavam madeira em milagres. E era aqui que o violino, como a gente conhece hoje, realmente nasceu. No centro dessa revolução silenciosa estava André Amati, um mestre luthier cujas inovações definiriam toda uma família de instrumentos. A era de ouro da fabricação de violinos atingiu o auge e, deste ponto em diante, o violino passaria das mãos dos fabricantes para o palco, na era dos virtuosos, que o esticariam e ao espírito humano até seus limites. No século XVIII, o violino havia evoluído completamente de uma voz de apoio para um papel principal. Não mais preenchia apenas harmonias ou conduzia ritmos de dança. Começou a falar, como se fosse dotado de uma personalidade própria. E nas mãos de uma nova geração de intérpretes virtuosos, o violino tornou-se um instrumento de admiração. Uma das primeiras estrelas foi Arcangelo Corelli, cujas sonatas elegantes e expressivas ajudaram a definir o papel do violino na música barroca.
Ele não era um showman chamativo, mas sua forma de tocar era admirada por sua graça e controle. Suas composições formaram a base para gerações de violinistas que enfatizavam o tom, a frase e a estrutura. Então veio Antônio Vivaldi, o Padre Vermelho de Veneza, um compositor impetuoso e intérprete brilhante. Vivaldi escreveu mais de 230 concertos para violino, sendo o mais famoso As Quatro Estações. Essas peças não eram apenas música, eram experiências teatrais repletas de imitações de cantos de pássaros, tempestades e danças pastorais. Vivaldi mostrou ao mundo que o violino não só podia cantar, podia contar histórias. À medida que o gosto musical mudava na era clássica, o violino permaneceu na vanguarda. Compositores como Mozart e Beethoven escreveram sonatas e concertos para violino que exigiam nuance, velocidade e profunda inteligência emocional. O violinista não era mais apenas um técnico, ele precisava ser um contador de histórias e dançarino, movendo-se com a orquestra e dando vida a cada frase. Mas foi no início do século XIX que a ideia do violinista como figura mítica atingiu o auge, graças a Niccolò Paganini. Com sua aparência magra, presença de palco sobrenatural e técnica aparentemente impossível, Paganini era mais do que um músico. Era um fenômeno. O público sussurrava que ele havia feito um pacto com o diabo. Seus dedos voavam sobre as cordas em exibições estonteantes de harmônicos, duplas paradas, pizzicato com a mão esquerda. Seus 24 caprichos para violino solo permanecem como um Everest para o violinismo moderno. Os músicos mudaram depois de Paganini. Depois que ele tocou, o violino nunca mais foi o mesmo. Ele elevou a celebridade do instrumento e inaugurou uma era em que os solistas eram tão reverenciados quanto os reis. A cada golpe de arco, o violino não era mais apenas um instrumento. Era uma voz, às vezes divina, às vezes demoníaca, sempre inesquecível. Conforme o violino crescia em poder e prestígio ao longo dos séculos XVIII e XIX, também se tornou a pedra angular da orquestra. Uma vez companheiro de cantores e salmos, o violino agora liderava a carga melódica. Expressivo e versátil, tornou-se um instrumento no qual os compositores confiavam para concretizar suas ideias mais grandiosas. A transformação começou com a orquestra barroca, onde as cordas já formavam a base. Seções de violino primeiro e segundo surgiram para fornecer harmonia e melodias. Compositores como Bach e Handel deram ao violino papéis prominentes em seus concertos e suítes orquestrais, mas ainda fazia parte de uma identidade de conjunto. Não havia grandes seções de cordas, apenas grupos íntimos e unidos. Depois veio a era clássica e tudo expandiu. Compositores como Haydn e Mozart moldaram a sinfonia moderna e o violino assumiu o centro do palco. Haydn, frequentemente chamado de pai da sinfonia, construiu texturas orquestrais ricas e equilibradas com os violinos como motor melódico. Mozart foi mais longe, dando aos violinos linhas delicadas e elevadas, tratando-os com ternura e agilidade. Em suas sinfonias, o violino podia ser lúdico, trágico ou divino, tudo dentro de poucas medidas. Mas foi Beethoven quem realmente transformou a orquestra. Ele expandiu seu tamanho, aprofundou seu alcance emocional e colocou demandas impressionantes em cada seção, especialmente as cordas. Os primeiros violinos costumavam carregar os temas principais, enquanto os segundos desempenhavam papéis harmônicos e rítmicos cruciais. Não mais no segundo plano, os músicos agora eram os narradores do drama sinfônico. Enquanto as orquestras da era romântica aumentavam de tamanho, o violino era rei. Brahms, Tchaikovsky, Dvořák e outros deram ao violino melodias exuberantes e passagens heróicas, tanto em sinfonias como em concertos. O violinista orquestral tinha que dominar a resistência, a nuance, a coordenação de conjunto, acompanhando a rápida evolução da complexidade musical. Os maestros também começaram a confiar no Spala, o primeiro violino, não apenas para liderar a sessão, mas para preencher a lacuna entre o maestro e a orquestra. De muitas maneiras, o Spala se tornou o segundo em comando, responsável por afinar os arcos e definir o tom para o conjunto todo.
Desde grupos de câmara até orquestras com 100 músicos, o violino se entrelaçou no próprio DNA da música erudita ocidental. Não era mais apenas um instrumento, era a voz da própria sinfonia. No século XX, o violino já havia conquistado as salas de concerto da Europa, mas sua jornada estava longe de terminar. Não mais confinado à sinfonia ou à ópera, o violino começou a cruzar fronteiras e gêneros, entrelaçando sua voz em culturas muito além de suas raízes italianas. Na Europa Leste, por exemplo, o violino já tinha assumido um papel vibrante e expressivo na música cigana. Nas mãos dos ciganos, o violino dançava, chorava e deslumbrava com floreios virtuosos e melodias de partir o coração. Tornou-se uma voz de resistência e celebração, passada por tradição oral e não por ensino formal. Atravessando o Atlântico, o violino se transformou novamente em fiddle, na música folk dos Apalaches e no bluegrass americano. Abandonou suas roupas aristocráticas e calçou botas gastas. Tornou-se um instrumento comunitário, liderando danças, contando histórias com reels e jigs. Seu estilo mudou, arcos rítmicos rápidos, afinações abertas e improvisação espontânea tomaram o centro do palco. Na Índia, o violino encontrou uma identidade inteiramente nova, adaptada à música carnática e hindustani. Era tocado sentado, apoiado no chão, com o espelho inclinado em direção ao tornozelo. Os violinistas indianos dominavam slides microtonais e ornamentações estranhas ao ouvido ocidental, mas perfeitas para raga e tala. O instrumento cruzou uma ponte cultural e tornou-se algo exclusivamente indiano. Na América Latina, o violino floresceu nas bandas de mariachi e nos conjuntos folclóricos da Argentina. Dançava ao lado do bandoneon no mundo esfumaçado do tango. No México, serenava com linhas altas sobre trompetes e guitarras. Por onde passava, o violino se adaptava, não dominando, mas ouvindo e se misturando. O jazz levou o violino mais longe. Nas décadas de 1930 e 1940, músicos como Stéphane Grappelli transformaram o instrumento em uma voz principal, lúdica e swingada nos clubes quentes da França. Mais tarde, Jean-Luc Ponty e Regina Carter redefiniram o violino para a fusão e o jazz moderno, provando que ele podia improvisar com os melhores. No século XXI, o violino tornou-se um cidadão global. Podia falar qualquer idioma musical, jazz, clássico, folk ou experimental. Sua voz podia ser exuberante ou crua, precisa ou selvagem. E em cada transformação, permanecia inequivocadamente ele mesmo. Hoje, o violino está numa encruzilhada fascinante, um instrumento atemporal numa era de mudanças rápidas. Ele ainda mantém seu trono em orquestras, salas de concerto e conservatórios, mas também prospera em gêneros e lugares que os antigos mestres jamais imaginaram. Sua voz, infinitamente adaptável, continua a ecoar por continentes e culturas. Na música clássica, o violino permanece essencial. Jovens prodígios deslumbram em palcos globais tocando concertos escritos há séculos com emoção fresca e brilhantismo técnico. Competições internacionais como a Rainha Elizabeth ou a Menuhin lançam carreiras e mantêm viva e ferozmente competitiva a tradição clássica. Mas há uma mudança acontecendo. Mais músicos estão desafiando a tradição, expandindo os limites do que o violino pode ser. Compositores contemporâneos estão escrevendo para o violino de novas maneiras, usando técnicas estendidas, loops eletrônicos e afinações não ocidentais. O violino não está mais apenas cantando, está rasgando, sussurrando, gritando, batendo. Pode imitar máquinas, pássaros ou puro caos. Nas manos de artistas como Hilary Hahn, Patrícia Kopatinjakia e Curtis Stewart, o violino torna-se um laboratório sonoro. A tecnologia também está remodelando a forma como interagimos com o instrumento. Violinos elétricos, antes uma novidade, agora são comuns no pop, rock e música experimental. Artistas como Lindsey Stirling misturam coreografia,
EDM e temas cinematográficos em performances virais de violino que alcançam milhões online. Um lembrete de que o apelo do instrumento não é apenas sonoro, mas também visual e emocional. A educação também está evoluindo. Com tutoriais no YouTube, masterclasses online e partituras digitais, o violino está mais acessível do que nunca. Um estudante em Nairobi ou em Lima pode aprender com um professor da Juilliard com o toque de uma tela. Mas essa democratização também traz desafios. Como preservar a profundidade e a disciplina em um mundo obcecado por velocidade? Ainda assim, através de todo o barulho, o violino persiste. Por quê? Porque ele é e sempre foi uma extensão da voz humana. Ele chora como nós. Canta como gostaríamos de poder. E seja tocado em um palco barulhento, numa plataforma de metrô ou na frente de 10 milhões de assinantes, o violino ainda tem o poder de parar o tempo, mesmo que seja por um momento. Delicado, porém desafiador. Antigo, porém em constante evolução. O violino não é apenas um instrumento. É um contador de histórias, e sua história ainda está sendo escrita.